Você já sonhou que estava sem poder falar, com a boca travada ou imóvel? Tem uma pessoa que comentou o seguinte acerca desse assunto: Gente, é horrível sonhar que está mudo, travado ou paralisado. Já tive esses pesadelos há muito tempo atrás. É sufoco, viu? Acordava rezando. Esses tipos de sonhos onde você se vê paralisado sem poder reagir, eles não são somente sonhos. Realmente existem forças espirituais impactando negativamente na vida do sonhador. Por que impactando negativamente? Porque tudo que vem para somar com o ser humano não vai causar desconforto nenhum. Nada de contravenção ou sentimentos negativos e muito menos sentimentos ou emoções sufocantes. Há poucos dias atrás, vieram dois moçoidos na minha casa e eles queriam que eu ficasse com o livro deles. O livro era fechado, lacradinho, no plástico. O título falava de destruição. Eu olhei na internet, a autora do livro parece que falava sobre Jesus, tinha muitos livros escritos sobre cristianismo, mas o título do livro era muito negativo, destacava a palavra destruição. E eu argumentei para os moçoidos que eu não queria ficar com aquele livro, porque eu, na verdade, já tenho meu trabalho todo e. Mas eles insistiram: não, nós vamos deixar o livro, outro dia passamos aqui. Mas antes de ir embora, um deles foi no banheiro. E quando eles foram embora, a luz da sala onde nós estávamos, ela piscava, não parava bem direito acesa. E é uma lâmpada que nunca deu problema. E a luz lá do banheiro, onde um dos moçoilos foi, não acendeu por 3 dias. Não tinha jeito de acender. Por 3 dias também a luz da sala oscilava. Passou 3 dias, voltou tudo ao normal. Então, de que se trata isso? De um sinal negativo. Mas eu vou contar para você o que aconteceu naquela noite em que os dois moçoidos deixaram este livro na minha casa. Eu juntei o livro plastificado à minha estante de livros, mas eu não abri. E tive um sonho nessa noite. Sonhei que eu estava deitado na cama e tinha um homem de chapéu e terno, com uma cor cinza. Não era cor preta, era mais para cinza, tanto o chapéu quanto o terno. E esse homem estava me olhando, me observando. E eu queria afastar ele para longe, mas eu não tinha força nem para levantar, nem para chutar. E eu tentava chutar e não conseguia. Aí é que está, internautas. Muitas coisas parecem ser sonhos irrelevantes, mas na verdade fazem parte de uma realidade aí da vida desperta, uma ilustração da vida desperta, à qual devemos ter máxima observância, máxima atenção. O que eu fiz alguns dias depois? Raciocinei, pensei bem e concluí que realmente forças positivas não poderiam advir nem com aquele livro, de forma nenhuma aqueles moções estariam trazendo algo bom para mim. Até mesmo por os eventos, luzes que não funcionaram direito mais. Um sonho deste onde eu me vi imobilizado, praticamente. Eu até movimentava as pernas, mas não tinha força para chutar e não conseguia levantar. Então, prezado internauta, nós não podemos admitir qualquer coisa dentro de casa. O que eu fiz? Tem um fogão a lenha. Eu peguei e fui lá. Eu tinha muitas caixas de ovo guardadas, que eu não jogo elas fora, eu deixo elas ali separadinhas, num tipo de forno ali. E eu peguei aquele livro, não abri ele para queimar. Tentei queimar ele, eu comecei a acender ele no fogo do fogão a gás e eu vi que ele não queimava. Eu senti que ele teria que ser aberto para queimar,
mas eu pensei comigo, eu não vou abrir esse livro de jeito nenhum. Aí eu botei o livro no fogão, uma lenha, e com as caixas de ovo lá, eu fui fazendo fogo. E eu botei mais lenha ainda, lenha bem seca no fogão, a lenha para queimar esse livro. E depois de estar queimando um bom tempo, fui obrigado a espanar o livro lá dentro para que ele viesse a queimar bem. Então, foi difícil queimar o livro. Só tinha um jeito para resolver isso, destruir isso, porque eu não queria ficar com esse livro na minha casa. Então, nós não podemos receber presentes de qualquer pessoa, tá? O livro não era um presente, mas era algo extremamente negativo. Então, você precisa ter máxima observância com aquilo que você recebe de pessoas que não são de total, de absoluta confiança. Não aceite presentes e cuide até mesmo com aquilo que as outras pessoas dão para você comer. Porque existem pessoas que colocam informações na comida, uma espécie de encantamento, de feitiço. Também uma sonhadora me relatou um caso aonde a mulher tinha muita inveja da lojista. E um dia ela levou uma blusa lá e deu de presente. E o marido da lojista estava na loja, a dona da loja não estava. Mas a mulher invejosa deixou a blusa lá de presente. E a mulher da loja pegou a blusa, quando chegou, olhou, estava muito estranha. Os botões eram costurados em cruz com linha vermelha e ela não se sentiu legal vendo aquela blusa. E ela ligou para a irmã dela, que mora em Florianópolis, e perguntou: escuta, eu recebi uma blusa assim, o que é que você acha? Tá tudo muito estranho, porque é uma blusa estranha, costurada assim, assado. Daí a irmã dela, que é uma pessoa espiritualista, disse para ela que se tratava de um feitiço, de uma macumba, para ela fechar a loja dela. E daí a irmã dela aconselhou ela a devolver aquela blusa. E ela devolveu a blusa. Outro dia, a mulher invejosa foi na loja lá e ela argumentou que a blusa não havia servido, não havia gostado da blusa, e daí a mulher levou a blusa embora. Mas pouco tempo depois, a mulher fechou a loja dela mesmo, não quis mais ter a loja. Então, existem coisas que parece que não são relevantes, mas são relevantes demais. Esse tipo de informação negativa pode ser posto também nos alimentos. Então, alimentos nós devemos de aceitar somente de pessoas também da nossa mais alta confiança e prestimosidade. Agora, quando você aceita presentes de qualquer pessoa, você corre um risco muito grande. É preciso vibrar muito alto o tempo todo, manter um astral muito alto, para que a pessoa não seja acometida aí por as ondas aí que são elencadas em presentes, em refeições, em objetos aí, e que venham a nos fazer mal. Então, por isso, muitas vezes você pensa que um livro como este que eu recebi não poderia fazer lá grande mudança, mas eu gosto muito de ler. E até eu sinto falta, até estou pensando em comprar mais livros aí. Eu sinto muita falta de comprar mais livros, na verdade. E receber um livro novo, fechado no plástico, para mim, na verdade, se eu não tivesse um preparo psicológico, eu teria me sentido feliz, bem emocionado e bem alegre. Mas o título já me chamou a atenção, Destruição. Parece ser um conteúdo muito bonito, muito legal, mas não é não. Com certeza tem muita informação subliminar ali que vai transcodificando o subconsciente da pessoa à medida que a pessoa vai lendo. Agora, a pergunta que eu faria para você, internauta: se só manusear o livro fechado já trouxe impactos negativos, quanto mais ler um livro desse? Um lobo em pele de ovelha. Porque a escritora, por o que eu vi na internet, uma tal de Ellen, ela, na verdade, não faz um trabalho mal ou voltado para o que é maligno, negativo. Mas aí é que a gente se engana.
tem muito lobo em pele de ovelha. Então, a dica que eu quero deixar para você, internauta, é cuide com a decoração da sua casa. Não aceite presentes de terceiros, porque a verdadeira intenção não pode ser vista a olho nu. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Você visualiza com facilidade assuntos importantes nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.